Aqui. Bem, bom dia. Pode mais à vontade. Eu fixo aqui, eu não sei. Meu nome é Marco. A ideia de vir fazer essa apresentação, no ano passado nós já fizemos sobre um tema bastante parecido. Eu fiz algumas atualizações no ano passado para hoje. E o tema, inclusive, no convite do professor Crico, o tema se manteve com bastante semelhança pelo interesse que houve, por ser alguma coisa bastante diferente, um assunto que o ginecologista não está habituado, porque não é uma prática do ginecologista atender pessoas que não era uma prática atender pessoas que estavam em voo ou que estariam voando. Hoje, por uma série de exigências legais e pela popularização do transporte aéreo, as pessoas passam a ter uma demanda ao ginecologista de, poxa, eu vou fazer uma viagem para Londres, eu posso viajar? Eu tenho condição de saúde para viajar? Então, o tema ficou mais evidente, e aí foi quando surgiu a ideia de juntar as minhas duas formações, de gineco e de medicina aeroespacial, para poder fazer esse link e poder passar alguma coisa que, de uma maneira geral, a gente não aprende na formação clássica, convencional do ginecologista. Tá? Então, primeiro, eu queria dar alguns conceitos sobre medicina aeroespacial, senão eu vou falar sobre intercorrências no voo, sem dar o conceito, fica difícil. Então, algum conceito de fisiologia de altitude e tudo. Primeiro que existe uma Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, do mesmo jeito que existe a FEBRASGO, a SOGESP, existe uma Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, que é uma sociedade pequenininha, com alguns poucos apaixonados, que eu me incluo, mas é uma cidade pequena, diferente da SOGESP, diferente da FEBRASGO, mas existe essa ciência e que é muito forte nos Estados Unidos. Quando a gente fala de medicina aeroespacial, a gente está falando de passageiro, de tripulante, e o funcionário de um navio também é chamado tripulante. No avião ele também é chamado tripulante, só que o termo mais preciso é aeronauta. E eu não coloquei aqui, mas a medicina aeroespacial trata de astronauta também, porque tem uma condição fisiológica muito diferente. Então, na verdade, seriam os passageiros, os aeronautas e os astronautas. Eu quero. Se passar, é melhor. Por favor, que aí eu fico... É o meu jeito espanhol de ser, com a mão assim, então eu fico mais à vontade aqui. Alterações nas condições ambientais em aviões de grande porte para rotas comerciais não militares. Olha que nome grande. Na verdade, esse nome está bastante extenso, para poder especificar o que são as alterações dentro de um avião que acontece. Mas que avião nós estamos falando? O avião militar tem características muito diferentes de um avião que a gente voa num transporte regular, comercial. Um helicóptero também é uma aeronave, com uma condição ambiental absolutamente distinta de um avião da Boeing ou da Airbus e da Embraer, que são os três fabricantes grandes de aviões comerciais. Então, quando a gente fala aqui para especificar os problemas, as alterações que existem, são nesse tipo de avião, que é avião de grande porte, para rota comercial e não militar, é a pressurização e a umidade. Tem uma série de outros riscos, só que são menores. Os riscos importantes é pressurização e umidade. Umidade dentro de um avião é alta ou baixa? É baixa. A umidade relativa do ar, num dia que está chovendo, é de 80%, 90%. Num dia que está seco, no mês de julho, que é muito seco, né, aqui em São Paulo, você tem uma umidade relativa do ar de 30%, quando chega em 25%, o que faz o prefeito declara estado de atenção, tem emergências, os hospitais passam a ter uma demanda maior, tudo. Não é assim que funciona? Dentro de uma aeronave, a umidade relativa do ar é de 10% a 15%. Tá? Então, é uma umidade bastante baixa, o que facilita
o aparecimento e desencadear de doenças respiratórias, alérgicas, tudo é uma situação que propicia isso. E a pressurização, a palavra pressurização dá a sensação de que dentro do avião tem o quê? Pressão. E uma pressão maior ou menor? Dá a percepção de que, de uma maneira geral, para o leigo, e eu estou falando isso porque eu, quando fui começar a estudar o assunto, também achava que pressurização é porque tem muita pressão. E não é verdade. Pressurização tem muito menos pressão atmosférica do que tem aqui, por exemplo, a 800 metros de altitude. Tá? A pressão dentro de um avião, a pressão atmosférica, pressão de O2, é como se estivéssemos na Cidade do México a 2.800 metros de altitude. Tá? Só que ele é pressurizado, porque fora do avião, quando o avião está a 30 mil pés, 35, 40 mil pés, que é o equivalente a 13 quilômetros de altitude, quando o avião está nesta altitude, não há pressão atmosférica fora, ou, na verdade, a pressão atmosférica é bastante baixa, ainda estamos na atmosfera terrestre, mas com uma pressão atmosférica bastante baixa. Por isso, ele tem que ser pressurizado para ter condição de você estar ali dentro respirando. Tudo bem? Vocês poderiam me perguntar, mas por que então não pressuriza no nível do mar? Se você consegue pressurizar a 2.800 metros de altitude, por que você não pressuriza no nível do mar? Seria uma pergunta razoável. Só que, por questões técnicas, não dá para fazer isso. O avião não tem capacidade de aguentar uma pressão interna tão grande, sendo que fora não tem nada. Tá? O único avião que fazia isso era o Concorde, e foi um dos motivos dele parar de operar, pelo custo que é isso. Tá? Vocês poderiam fazer outra pergunta. Por que então o avião voa tão alto? Por que voa tão alto? Voa mais baixo, voa a 4.000 metros, a 3.000 metros, não precisaria pressurizar, que é o que acontece no avião militar. Esses aviões militares geralmente não são pressurizados e eles voam baixo. Tudo bem? Está claro que estou? É que é um assunto, para mim, confortável. Então, eles voam mais baixo. Por que um avião comercial que voa daqui para Londres ele tem que voar alto? Por causa da resistência para poder chegar em Londres, senão acaba o combustível no meio do caminho. Tá certo? Esse é o motivo do avião, a autonomia dele. O avião tem que voar alto para ter autonomia de longo curso. Tudo bem? Muito bom. Próximo, por favor. Por conta do problema de pressurização e do problema de pressurização e umidade, os dois grandes problemas que nós temos, de fato, o principal para alguém rígido é otorrinolaringológico. Tá? Eu vim aqui num evento, num congresso de ginecologia, e estou falando sobre problemas cardiovasculares e otorrinolaringológicos, que é, na prática, onde pega. Aonde, de fato, existem problemas nessas duas áreas. Vocês viram, há pouco tempo atrás, há uma semana atrás, um comandante da Continental Airlines infartou no voo. Ele infartaria aqui? Provavelmente sim, daqui a 6 meses. Tá certo? Só que ele estava no voo, no ambiente hipóxico, e isso facilitou. Por isso que os comandantes e os tripulantes têm que ser pessoas absolutamente rígidas. Tá? Alguém que tenha uma condição de saúde com alguns problemas cardiovasculares se expõe a um risco um pouco maior. Evidente que não é uma certeza de que vai infartar, não é isso, mas existe um risco maior porque está no ambiente hipóxico que precisa de uma compensação cardiovascular. Tá? O próximo, por favor. No otorrinolaringológico, o grande problema, além do desencadeamento de crises alérgicas e problemas alérgicos, é o problema no ouvido médio, que a gente está aqui representado. Vocês lembram como é que é o ouvido ou não? Todo mundo já esqueceu, né? Então, tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, aqui a gente tem a orelha média. Esse cinza aqui é o tal do tímpano. Na hora que você sobe, a pressão aqui dentro, a pressão aqui fora diminui, certo? A gente subiu, está dentro do avião. A pressão aqui fora diminui, a pressão aqui dentro, o volume de ar aqui dentro aumenta, porque a pressão está relacionada com o volume. Vocês lembram disso, da física? Todo mundo lembra. Então o volume de ar aqui aumenta, e aí existe aqui a tuba auditiva, antigamente chamada de trompa de Eustáquio, que compensa esse aumento de volume, saindo o volume de ar daqui do ouvido médio
para a rinofaringe. Tudo bem? Quando você desce, acontece o contrário. A pressão externa começa a aumentar e esta membrana timpânica é empurrada porque este volume aqui de dentro diminui. O que tem que acontecer? Tem que entrar ar pela tuba auditiva. E para entrar pela tuba auditiva é um pouco mais difícil, porque tem válvulas no sentido ouvido rinofaringe, e, portanto, fica mais difícil de entrar esse ar. E se a pessoa não tiver a tuba auditiva absolutamente saudável, ela pode ter o barotrauma timpânico, que é a lesão no tímpano por arrancamento. Tá certo? O tímpano é tracionado. Na hora que a pessoa sente muita dor, na hora que tem a lesão, acaba a dor, porque as pressões é a mesma, tá certo? Porque passa a ser uma comunicação do meio externo com o ouvido médio, com a orelha média. Tá claro? Esse é o grande problema. Por isso que quem tiver gripadão não pode voar. Porque quem está gripado vai ter um problema vai ter a dificuldade a tuba auditiva vai estar num processo inflamatório e tem essa dificuldade de compensação. Quem não está com esse tipo de problema, não tem nenhuma infecção de vias aéreas superiores, não há nenhum problema em relação a isso, porque este mecanismo foi feito exatamente para compensação das diferenças de pressão, que é o que acontece quando a gente vai para o Guarujá. Tá certo? A gente vai para o Guarujá, na descida da serra, a gente compensa isso, fica aquele desconforto, a gente mexe, tá certo? Chupa uma bala e esquece do assunto porque a gente compensou. Isso acontece com todos os passageiros e todos os tripulantes, especialmente quando estão descendo. Tá? Isso é um problema real, um problema que acontece com os nossos funcionários, e a gente recomenda para os nossos funcionários, os funcionários das empresas aéreas, que quando estiverem gripados, não voem. Aí vai na doutora Ângela, uma moça de 20 anos de idade, saudável, está tudo certo, e com uma coriza, uma febrezinha de 37,5 e pede um atestado para a doutora Ângela. A doutora Ângela fala assim, essa moça está querendo o golpe comigo. Na verdade, ela precisa. Tá certo? Quer dizer, é uma situação muito especial, porque ela pode ter o risco do barotrauma. Tá? Próximo, por favor. Aqui é um tema, né? Trombose venosa profunda. Eu já entro em ginecologia. Quem está bravo comigo, não fique, eu já vou entrar no assunto da ginecologia, rapidamente. Trombose venosa profunda, existe na literatura a história de que existe a trombose da classe econômica, né? Porque lá na classe econômica dos aviões, você fica sentadinho, não tem espaço dentro daquilo que seria o confortável, e aí você está sentadinho na janela, tem dois caras, tem um cara gordo no meio e um cara dormindo na ponta, no corredor. É assim que funciona? E aí você está indo para Londres, você fica ali paradinho, com vontade de fazer xixi, mas não levanta, porque vai incomodar os outros, estão dormindo, e você é fumante, você toma contraceptivo oral, você tem varizes, não está de meia elástica, é obeso, e aí você levanta, e ficou parado. O principal item é que você ficou parado durante 10 horas, ou 6 horas, ou 8 horas, e aí você levanta, e quando você está lá no saguão, lá no desembarque, você sente uma dor na perna, um desconforto e tal, e aí depois você é internado 2 dias depois, com diagnóstico de trombose venosa profunda, nem sabe que isso teve a ver com o evento que você ficou no avião. E, na verdade, se atribui muito, fala-se muito que é porque a pessoa ficou no avião, porque o ambiente era pressurizado, nada. Na verdade, o problema é a imobilidade. Se você ficar dentro de um carro, se você for viajar daqui para Maceió, que eu não sei quantos quilômetros são, deve ser 20 horas de carro. Se você ficar 20 horas de carro, num carro confortável, você ficar 20 horas paradinho, sentado ali, ou 10 horas, você pode ter o mesmo tipo de risco. É que no carro a gente para abastecer, vai tomar uma Coca-Cola, come uma coxinha. No avião a gente não faz isso. Estou certo nisso? No avião a tendência é a gente ficar mais passivo, mais quietinho. Eu falo isso nos treinamentos que eu faço para os comissários, e aí os comissários falam, não, doutor, não fale para todos os passageiros ficar levantando, andando no avião, para lá e para cá, porque tem o problema da segurança, do risco da segurança, né? Especialmente quando fala para atar o cinto. Quando fala para atar o cinto, senhores, por favor, atem o cinto. Tá certo? Não dá para ir no banheiro. Tá? Atou o cinto, falou para atar o cinto, põe o cinto, por favor.
Então, tem um item só que poderia ter um fator agravante a mais por estar no avião, que é a desidratação. Porque no avião o ambiente é seco e você pode desidratar. Então, uma série de fatores, este aqui talvez relacionado ao ambiente que você está, os outros não, tá certo? E que facilitariam a trombose. Então, por isso que eu questiono muito o termo trombose da classe econômica, coloca a culpa inteira, coitadinha, no avião, e não é assim, tá certo? Não é assim. Na verdade, é uma sucessão de fatores predisponentes. Então, tem as medidas preventivas, que é a hidratação, levantar de vez em quando, usar a meia elástica, quem tem a indicação, essas coisas. Próximo, por favor. Falando um pouquinho de ginecologia, antes que a SOGESP me faça uma advertência. Mitos na ginecologia, na verdade, todo mundo que voa tem esses mitos aqui. Esterilidade, má formação fetal, abortamento, alterações ovulares menstruais. E eu coloco como mito porque, na verdade, não há nenhuma evidência científica confiável dentro dos protocolos de pesquisa clínica que demonstre de uma maneira assim, incontestável que um tripulante, que uma comissária grávida tem um risco maior de abortamento do que se ela fosse uma advogada trabalhando no escritório de advocacia de segunda a sexta, das 8 às 6. O risco de abortamento é lá, aqueles números que a gente sabe de 15%, 10%, 20%, depende do trabalho, e o risco de abortamento numa comissária é o mesmo número. Tá? Não muda. O grande problema é que se ela é comissária e ela aborta, ela atribui a quem o abortamento? A pressurização. A pressurização é o grande culpado de quase todos os problemas da humanidade. É essa sensação que existe, inclusive nos próprios funcionários tem essa sensação. Então, a ideia de vir falar para vocês é falar o que é verdade, o que não é, ou que não existem evidências científicas. Alterações ovulatórias e menstruais, todos nós aqui, ginecologistas, sabemos que irregularidade menstrual e queixas menstruais, aquela famosa história, eu menstruei 2 vezes no mês, eu menstruo 2 vezes no mês. Se você fizer uma anamnese um pouquinho melhor, foi no dia 2 e foi no dia 30. Então, não é isso? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a percepção que passa é uma percepção de que o ambiente causa problemas ginecológicos significativos e não há evidências científicas disso. Há das outras situações que eu falei, há muitas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como curiosidade, um astronauta não costuma ficar mais de uma semana no espaço. E eles são atletas, o astronauta é atleta, não é isso? É um atleta, um cara absolutamente qualificado do ponto de vista físico. Quando ele volta, se ele fica há anos atrás, há 20 anos atrás, eles ficavam em missão no espaço 2 meses. Quando eles voltavam com insuficiência cardíaca congestiva severa. Eles voltavam tendo que ser internados com todas as drogas adequadas. Por quê? Porque eles ficam 2 meses sem resistência ao coração. Quando eles voltam para o ambiente que tem atmosfera, que a gente não sente a atmosfera, mas a atmosfera está aqui, em cima da gente, esse cara faz insuficiência cardíaca. Tamanha é o dano que acontece quando você está num ambiente sem a pressurização. Tá? Próximo. Isso aqui não é para ler, não precisem. Eu só quis colocar que esse aqui é o texto retirado do site da TAM, como tem nas outras empresas aéreas. Eu tirei da TAM por questões óbvias. Mas é o texto que qualquer um de vocês entra no site de uma empresa aérea e vai ver lá quais são as recomendações que a empresa determina para que voe uma paciente grávida. Tá? Tem lá a recomendação, como é que faz para voar e tal. Muito bom. A TAM segue a recomendação da IATA, que é o que a maioria das empresas fazem. IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo. É uma entidade internacional que reúne todas as empresas e que diz qual é a regra do jogo para vários assuntos, desde assuntos técnicos, assuntos operacionais e assuntos como esse, por exemplo, de como é que você faz para transportar uma passageira grávida. Tem uma regra para isso. A regra é que a partir de 28 semanas, aqui está o 7º mês, na verdade aquela história se é 6º, se é 7º, a gente optou por colocar 7 meses, porque ela estaria no 7º, no 8º e no 9º mês. A gente coloca aqui, a partir de 7 semanas, ela deve ter um relatório médico do seu obstetra.
Quando ela está no último mês, né, a partir de 36 semanas, ou no gemelar a partir de 32 semanas, ela deve ter esse relatório médico e um documento chamado MEDIF, que é um documento internacional, é um protocolo internacional que você baixa no site, preenche, entrega para a passageira entrega para a empresa, e a gente vai... Onde é que está isso? Aqui, autorizado pelo Departamento Médico da TAM. A gente vai avaliar, muitas vezes a gente vai ligar para o médico, falar, olha, eu vi aqui o seu relatório e tal, tiramos alguma dúvida. Isso a gente faz muito para transporte de passageiros com doenças. Passageiros enfisematosos. Imagina um passageiro enfisematoso que precise de oxigênio contínuo para ficar no chão. Ele vai se sentir bem no voo? Não, ele pede oxigênio. Só que o cilindro de oxigênio que ele tem costuma explodir dentro do avião. Verdade. O cilindro de oxigênio explode no avião. Então tem que ter um cilindro de oxigênio específico e homologado pelo fabricante do avião ou pela ANAC, depende do que for, para poder entrar aquele cilindro de oxigênio. Ou a empresa fornece o cilindro. Então tem uma série de detalhes para transportar alguém com uma condição especial. Por quê? Porque o ambiente é especial. É isso que tem que ser entendido e muitas vezes o passageiro fica bravo. Poxa, a empresa está dificultando, eu só vou daqui até Brasília, nada demais, eu vou fazer um voo de 2 horas, tá? Só que ele pode morrer no voo se ele não tiver a condição de saúde compatível para suportar uma altura, uma fisiologia de altitude de 2.800 metros. Para a grávida, a preocupação não é em relação à pressurização. Para a grávida, a preocupação qual é? Ter um trabalho de parto prematuro, ou ter um trabalho de parto. Isso teria relação direta com o ambiente que está? Nenhuma evidência disso, mas pode acontecer. Pode acontecer como se ela estivesse aqui no chão, também aconteceria. E aí, o próximo, por favor. E aí, passa mais um, depois a gente volta nesse. E aí tem aqui alguns casos que tem na literatura, vocês entrarem na internet, vocês acham. Aqui é uma empresa belga, Gol, a JAL, né, American Airlines, casos de partos ou de abortamentos em aeronaves que tem a cada período. Aí teve um caso famoso da Gol, né, que é próximo da gente, que teve há 2 anos atrás, no Pará, uma paciente com obesidade mórbida, tinha operado, acho que muitos de vocês devem ter ouvido, obesidade mórbida, tinha operado, e aí não emagreceu, e passou mal, houve uma suspeita de um volvo de intestino, de alguma complicação cirúrgica intestinal, estava em Santarém, parece, entrou no avião em Santarém e chegou correndo lá para Belém, e no meio do caminho nasceu a complicação intestinal que tinha, por isso que ela não emagreceu, e estava com o médico dela, que tinha essa suspeita de abdômen agudo por outra causa, não obstétrica, e nasceu um neném grande, neném de 3 quilos, nasceu, tudo certo, foi uma festa, saiu na imprensa, que bacana, nasceu o neném dentro do avião. Tal. Na verdade, a moça estava em trabalho de parto, a moça estava com dor, estava em trabalho de parto. No desespero, pegaram, vamos para Belém, vamos para a capital, puseram a moça dentro do avião, no avião que estava ali naquele horário, vamos lá, foi para o aeroporto, pegou, colocou e nasceu no meio do caminho, né? Não nasceu porque estava dentro do avião, nasceu porque ela estava em trabalho de parto. Como aconteceu no caso, na TAM, a gente teve, numa época, no mesmo ano, a gente teve um abortamento tardio, numa passageira que estava sangrando, tinha embarque programado, foi do mesmo jeito, estava com dor, sangrando, tomou Buscopan, tentou se tratar, mas estava sangrando, foi para o banheiro, foi para o toalete e abortou lá. Tá certo? Abortou lá e teve um problemão, porque aí tem um problema sanitário, Anvisa veio. Imaginem o problema que foi isso, de um abortamento tardio, de um feto de 300, 400 gramas, numa aeronave que o avião foi pousar e ela estava no banheiro, não saía. Imagine. Volta um, por favor. Então, aqui eu coloquei a legislação. Acabou o tempo, né? 5 minutos. A legislação sobre o transporte de grávida, que na verdade é da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a ANAC e das empresas aéreas que
fazem algum detalhe, muitas vezes específico da empresa. Existe uma outra coisa à parte, que é o afastamento previdenciário de aeronautas grávidas, as comissárias grávidas e as comandantes grávidas. Existe comandante de aeronave, vocês sabiam disso? Existe. Comandante e copiloto não é uma profissão específica de homem, podem ter mulheres. E elas são confiáveis, por incrível que pareça. Tá? Elas são confiáveis. Tá? Elas são. A TAM tem 4 comandantes e 7, 8 copilotos, mulheres. Absolutamente sérias e grandes profissionais. E essas moças engravidam. E quando essas moças engravidam, elas são afastadas para o INSS como auxílio-doença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atender comissária ou comandante de aeronave, que chega para você com beta-HCG positivo e pede, doutor, me faz o atestado para eu ir para o INSS. Aí você vai para quê? Para o INSS? E aí ela fala assim, não, eu vou para o INSS porque tem a pressurização. Porque ela mesma, existe um conceito de que ela mesma vai para o INSS por causa da pressurização. Não é por isso. Ela vai para o INSS porque entende-se a legislação brasileira e várias outras legislações do mundo, não todas, mas entende-se que a comissária deixa, e o comandante, deixa de exercer com segurança a sua atividade. A atividade da comissária não é oferecer Coca-Cola para o passageiro. Essa é a atividade secundária. A atividade principal da comissária é ser uma agente de segurança de voo. Ela está ali para pôr ordem na situação, para orientar em caso de alguma emergência, é para isso que ela está lá. E ela, se ela estiver grávida, entende-se que ela pode não executar isso com a melhor capacidade possível, ela vai estar fragilizada, entende-se assim no Brasil e em vários lugares do mundo. Então, o motivo é uma questão de segurança de voo. Por isso que no Brasil e em vários outros países. Tem alguns países, alguns estados americanos, por exemplo, na American Airlines, as comissárias voam grávidas, de barrigão, passando no meio do corredor, vendendo Coca-Cola. Tá certo? É horroroso aquilo, mas é assim que funciona. Então, só que dá a sensação para a própria moça e para o médico de que é porque é danoso. Não é porque ela não vai exercer o trabalho dela direito. E é um acordo que existe com a Previdência de que ela entra como auxílio-doença. Ela entra já para o INSS, beta-HCG positivo, auxílio-doença. É a única carreira que tem essa condição na Previdência. Próximo. Aqui está a referência, finalizando, aqui está a referência, são vários. Esse assunto é regulamentado por organismos internacionais, não é a ANAC que determina a maioria das coisas, são organismos internacionais, e aqui a literatura principal em Aerospace Medicine, que é o DEHART, que é a bíblia do tema. Tá? Próximo. Aqui é para terminar, para mostrar esse avião bonito, até porque é a companhia aérea oficial do Congresso. Próximo. E pronto. Então, muito obrigado. Fico para